Olá, nós somos o grupo 6 e vamos apresentar para vocês a respeito da intolerância religiosa. Intolerância religiosa é a discriminação contra as pessoas e grupos com diferentes crenças ou religiões, e é marcada principalmente pelas atitudes agressivas e ofensivas. A intolerância religiosa é notificada em diversos momentos da história. No Império Romano, por exemplo, os católicos foram perseguidos. Já na Idade Média, os católicos perseguiram judeus e pagãos. No Brasil, desde o início da história, os portugueses não aceitavam as crenças religiosas dos índios e os catequizaram, e também no período da escravidão proibiram os negros de cultuar seus deuses. Segundo o professor Antônio Osaí da Silva, a raiz da intolerância está na transição das religiões politeístas, que creem em múltiplos deuses, para as religiões monoteístas. Isso porque quando se reconhece um Deus único, as religiões deixam de aceitar a existência de outros deuses. Além disso, também é necessário compreendermos que fatores sociais também contribuem para a manutenção da intolerância religiosa, como, por exemplo, a xenofobia e o racismo. Infelizmente, a intolerância religiosa continua sendo uma realidade que assola comunidades ao redor do mundo. Qual a relação da intolerância religiosa com a xenofobia? Bom, como a religião é uma característica muito marcante da cultura de um povo, pode-se usar o ataque à religião como um ataque àquele povo. Um exemplo disso está no problema da xenofobia enfrentado pelos povos muçulmanos, geralmente provenientes do Oriente Médio, na Europa e nos Estados Unidos, mas também ocorrendo em outros países. A partir de experiências isoladas com islâmicos radicais provenientes da tradição xiita, setores conservadores, que são ligados a um pensamento cristão fanático, criaram uma aversão ao islamismo e espalham essa aversão para demarcar sua aversão aos povos que entram em seu território nacional. Só vê o véu e já acha estranho, acha que nós somos submissas, que a gente não fala. E aí começam as piadinhas, a mulher bomba, a mulher do Osama Bin Laden, já associa a gente com grupos terroristas, né, com radicalismo. Brincadeiras aparentemente inofensivas que dão margem à intolerância. Tiveram alguns casos, como por exemplo, de uma professora também, uma colega, que me perguntou, né, sobre minha religião, e quando eu disse que eu era muçulmano, ela perguntou assim, bom, não vai me explodir não, né? No Brasil, a questão está relacionada principalmente ao racismo, pois a intolerância religiosa é praticada em maior escala contra os adeptos das religiões africanas. Nesse contexto, a intolerância religiosa carrega o desejo de eliminar crenças associadas aos povos indígenas na África. Dados coletados pelo antigo Ministério de Direitos Humanos mostraram que, entre 2015 e 2017, houve uma denúncia de intolerância religiosa no Brasil a cada 15 horas. O Disque 100 é um número destinado a denunciar gratuitamente a intolerância religiosa, incluindo números utilizados por agentes públicos e órgãos estaduais com maior número de registro nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, respectivamente. Esses números podem ser mais expressivos porque, em muitos casos, as vítimas não fizeram denúncias por medo de que a violência se repetisse ou que o Estado não oferecesse o apoio necessário. De acordo com as estatísticas, 25% de todos os agressores foram identificados como brancos e 9% dos incidentes foram relacionados ao comportamento realizado em casa. A maioria das vítimas da intolerância são adeptos de religiões afro-americanas. Os católicos registraram 1,8% das queixas de intolerância, enquanto os protestantes registraram 3,8% das queixas. Enquanto isso, os adeptos de religiões afrodescendentes coletivamente representam 1,6% da população brasileira e também cerca de 25% dos denunciantes de crimes de ódio e intolerância religiosa. Em 2021, foram registradas no Brasil 571 denúncias de violação à liberdade de crença, mais do que o dobro das denúncias registradas em 2020, que foram 243. Olha, a capital do país sofre mais um caso de intolerância religiosa. O absurdo aconteceu em Planaltina, onde um pastor evangélico foi preso depois de invadir um terreiro e destruir esculturas de orixás. A invasão foi na manhã desta quarta-feira. Esse vídeo mostra o pastor aparentemente transtornado, sem camisa, momentos depois de quebrar as estruturas. Você vai responder por isso. Você vai responder por isso. Tá? Respeito é a primeira coisa que a gente deve ter. Uma das responsáveis pelo terreno disse que o homem andava pela região desde a noite de terça-feira, gritando frases sobre Deus.
Ele voltou na manhã do dia seguinte e causou toda a confusão. Essas imagens cedidas pelo blog Brasilidade Negra mostram como os patrimônios estavam antes do incidente. O homem... O vídeo gravado por um membro da igreja mostra o pastor retirando as imagens de uma sacola. Estamos aqui, ó. Olha aí, irmãos, ó. Quebrando todo o espírito da maldição. Entre as imagens está a de Nossa Senhora Aparecida, considerada a padroeira do Brasil pelos católicos. Com um martelo, ele vai quebrando tudo. Isso daqui não é bênção na casa de ninguém, ó. Logo depois, o pastor joga álcool e ateia fogo no que restou das imagens. Queimamos no nome de Jesus esse espírito que estava destruindo a glória de Deus, a família desse irmão que estava sofrendo. O Brasil tem normas jurídicas que visam punir a intolerância religiosa. No Brasil, a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, alterada pela Lei nº 9.459, de 15 de maio de 97, considera crime a prática de discriminação ou preconceito contra religiões. Em seu artigo 1º, prevê penas para crimes motivados por discriminação baseada em raça, cor, etnia, religião ou nacionalidade. Quem cometer, induzir ou incitar a discriminação pelos motivos acima referidos pode ser punido com pena de prisão de 1 a 3 anos e multa. Embora a Lei nº 9.459 de 97 preveja claramente as penalidades, não há lei específica que trate apenas dos casos de intolerância religiosa. O artigo 5º da Constituição Federal de 88 também garante a igualdade religiosa e reforça o caráter laico do Estado brasileiro. Durante todo o período colonial e imperial, o catolicismo passou a ser a religião legalmente aceita no Brasil. Embora a Constituição de 1824 tenha feito alguns avanços em relação aos cultos de tradição não católica, especialmente dos protestantes, reiterando que expressassem suas crenças em suas próprias línguas, e no âmbito doméstico, foi apenas com a primeira Constituição republicana, em 1891, foi dada a separação legal entre a Igreja e Estado. Dessa forma, ao menos legalmente, o monopólio da Igreja Católica chegou ao fim no Brasil. Mas mesmo a Constituição assegurando o direito de liberdade religiosa a todos os cultos e religiões, houve e ainda acontece muita resistência para as religiões que não fazem parte do cristianismo de se manterem e se reproduzirem pelo país. As vítimas podem realizar denúncia através de um boletim de ocorrência em qualquer unidade policial. Denúncias de violação dos direitos humanos também podem ser realizadas através do Disque 100. Não transforme sua fé em uma cerca com arames cortantes. Use ela para se transformar em alguém melhor que antes, em alguém talvez melhor que ontem. Se transforme e transforme alguém. Afinal, do que vale uma prece se você não vai além, se você não praticar o bem? Pratique o bem sem olhar a quem, sem se preocupar com a crença de ninguém. Pois acredite, Deus não tem religião também. Deus é o próprio bem. Deixe Deus ser o Deus de cada um. Deixe cada um ter o Deus que quiser ter. Seja você. E deixe o outro ser o que ele quiser ser. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja mais amor. Seja muito mais amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito.